Então, conforme Daniel, agora nós já sabemos que esse aqui, essa pedra aqui, é o reino de Deus, ó. Veio o reino de Deus nesse período aqui, ó, no ano 70, depois de Cristo. Ela viria exatamente no momento em que esses reis estariam governando, e o último deles foi Vespasiano. Então, esse aqui é uma pedra especial, ó. É uma pedra preciosa, preciosíssima. É o reino de Deus, que foi falado nesse período, nessa geração aqui, ó. Nesse período, nessa geração, foi falado da vinda do reino de Deus. Vamos ver. Aqui na Bíblia, no livro de Daniel, capítulo 2, versículo 44, diz assim: mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino. Então, o dia desses reis é justamente, como falou aqui no versículo anterior, se referindo aos pés de ferro e de barro, né? Que é Roma. Então, Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro reino e esmiuçará e consumirá todos estes reinos. Mas ele mesmo subsistirá para sempre. Segundo Daniel, o reino de Deus vem exatamente no período de Roma. Portanto, naquela geração, na geração de Jesus, na geração dos apóstolos, a tônica foi exatamente a vinda deste reino. Observe só aqui, quando João Batista começou a pregar, aqui, naqueles dias apareceu João Batista, lá pelo ano 30, né? Pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Porque seria já para aquela geração. Veja também, logo em seguida, no capítulo 4 e no versículo 17 do livro de Mateus, diz agora Jesus. O que Jesus fez? Qual era a tônica da pregação de Jesus? Vamos ver. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Olha só. Então, o reino de Deus, o reino dos céus, já viria naquela geração. Por isso, deveriam se arrepender para receber este reino. Agora, Jesus falando sobre as pessoas daquela geração, né? Ele falou assim, ó: serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. Alguns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade. Portanto, a perseguição viria das pessoas da sinagoga. E veja mais no versículo 35 do livro, do capítulo 23 de Mateus. Por isso, diz assim: para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração. Então Jesus estava falando já que a vinda do reino de Deus seria um ajuste de conta para aquela geração, segundo foi profetizado pelo profeta Daniel. Ele disse que o reino de Deus seria implantado nesse período e para fazer justiça. E o que representaria isso? Vamos ver. Olha o que Jesus fala no capítulo 23, no versículo 37, sobre Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que lhe foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quiseste. Portanto, Israel continua rejeitando. Mas observe só o que diz aqui. Diz assim: eis que a vossa casa, está falando de Jerusalém, né? Vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: bendito que vem em nome do Senhor. Então Jesus espera o arrependimento dessas pessoas, mas ele sabe que é dura serviço. Foi desde a época de Moisés, continua sendo agora, foi na época de Jesus. É dura serviço. Eles resistem à verdade.
Bom, agora vamos ver o que Jesus diz no capítulo 24. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vês tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então, o templo foi totalmente destruído e não ficou pedra sobre pedra. Foi totalmente arrasado. Hoje lá nós encontramos neste lugar do templo, atualmente, né, o domo da pedra que os árabes construíram lá, porque o templo foi totalmente arrasado, não ficou pedra sobre pedra. Mas no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe perguntaram, pediram, dize-nos quando sucederão estas coisas. Que coisas? A destruição do templo, E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Ou seja, eles nem sabiam que Jesus ia embora, Como é que eles estariam perguntando da vinda dele, como se ele tivesse ido embora? Eles nem sabiam que ele ia embora. Não, aqui, esse sentido aqui haverá da tua vinda será a sua vinda real, a realeza, A sua presença, qual rei, quando é que ele vai começar a governar, E o fim e o castigo daquela geração. Já sabiam que haveria um acerto de conta, quando ele começasse a assumir o reino, haveria um acerto de contas com Jerusalém. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque muitos virão à base do meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerra, rumores de guerra. Tudo isso aconteceu naquela época, antes do ano 70. Por quando se levantará nação contra nação, e reino contra reino, o reino de Israel contra o reino de Roma. E, porém, isso é o princípio das dores. Então, sereis atribulados e vos matarão. Então, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Então, não só na cidade de Jerusalém ou Israel, mas em todo o mundo, os cristãos foram odiados naquela época. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão muitos. E se multiplicar a iniquidade, Porém, aquele que perseverar até o fim será salvo. Será pregado o evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. O fim de quê? O fim de Jerusalém. O fim do templo. É esse o fim que está falando aqui. Agora vê o que Jesus fala. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, viu? Agora ele está mostrando que isso aqui faz parte das profecias de Daniel. Mas alguém pode dizer, mas onde? É isso que nós vimos. Conforme a estátua, ela revela claramente que o livro de Daniel foi aberto naquele tempo. Os selos foram tirados e o entendimento passou a ser abundante do livro de Daniel. Começaram a entender o livro de Daniel naquela época. Porque falou o profeta Daniel, ele falou sobre esse lugar santo e a destruição do templo. Então, se estiver na Judéia, fujam para os montes. Olha, se estiver na Judéia. Então, se é para o mundo todo, para que fugir da Judéia, Não tem para onde ir, porque é no mundo inteiro. Não, é só para Jerusalém e essa grande tribulação aqui, É só para Jerusalém. Então, vamos entender isso aqui, porque virá um ajuste de conta com respeito a Jerusalém e ao templo, porque haverá uma vingança da parte de Deus devido à iniquidade que Israel se revoltou contra Deus. E quem estiver no campo não volte para trás, nem buscar a sua casa. Então, o que aconteceu naquela época? Muitos não obedeceram essa ordem de Jesus, nem acreditaram que Jerusalém seria destruída, Então, no ano 70, em 14 de Nisan, os exércitos romanos cercaram Jerusalém e mataram centenas de milhares de pessoas. Olha só, e quem estiver no campo não volte para trás para buscar a sua capa. Buscar aonde? Buscar lá de Jerusalém, Então está se referindo só às coisas lá. E quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas, que amamentarem aqui. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Porque nesse tempo haverá grande tribulação. Então essa grande tribulação já aconteceu lá no ano 70 com Jerusalém, onde morreram centenas de milhares. Conforme Flávio José, 1 milhão de pessoas só de um determinado lugar.
Mas todas as cidades de Jerusalém foram destruídas, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem haverá jamais. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, quando você disser, eis aqui o Cristo, ali não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, próprios eleitos. Vede que eu tenho predito. Portanto, se você disser, eis que eles estão no deserto, não saiais, ou ele no interior da casa não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai para o oriente e mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então, a vinda do Filho do Homem aconteceu no ano 70. Onde estiver o cadáver, aí assim, se ajuntarão os abutres. Agora vem falando do Filho do Homem, ele continua no discurso. Logo em seguida a tribulação, que é no ano 70. Os dias, quando o templo já começar a incendiar, né? O sol se escurecerá, porque é isso, a glória de Jerusalém, a glória daquele templo onde tinha a presença de Deus, se foi. Escureceu, acabou. A lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal, não? Olha só, sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão. Todos os povos da terra de Israel. Isso aqui se refere à terra de Israel, certo? Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará seus anjos com um grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos à outra extremidade do céu. Portanto, isso já aconteceu no ano 70, né? Então, a vinda de Jesus já veio. O acerto de contas foi já com Jerusalém. Aí eles reconheceram que Jesus era o Messias que eles rejeitaram. Agora, Jesus diz assim, aprendei, mas os atualmente aqui tem muitos divididos aí, porque estão na cegueira ainda, né? Agora, veja assim, aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos renovam e as suas folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, olha só, tudo que ele falou, desde tudo que ele tem falado, essas profecias, né? Quando ele sentou ali no Monte das Oliveiras, começou a falar para os apóstolos sobre o templo, todas essas profecias, até agora ele está falando. Então, ele diz, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Porta que é da destruição do templo e da vinda do reino de Deus. Em verdade vos digo, que não passará esta geração. Ele não diz aquela em que as... Não, ele diz essa. Então, a geração presente que eles estavam, sem que tudo isso aconteça. Então, tudo isso deve acontecer. Veja só, ele fala, tudo isso vai acontecer. Então, aqui, sem que tudo isso aconteça. Então, tudo tem que acontecer. Por exemplo, destruição da Jerusalém, o seu templo. É uma profecia. Isso aconteceu no ano 70. Então, é essa geração. E quando uma coisa acontece como essa, que é a destruição do templo, tudo mais vai acontecer. Então, na geração que ele falou, tudo acontece, todas as coisas ao mesmo tempo. Tudo vai acontecer naquela geração. Não é numa outra geração uma coisa, outra na outra. Não, tudo numa geração só. Isso está aqui. Então, não é uma outra geração. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia, agora ninguém sabe. Hoje nós sabemos, mas naquele tempo não se poderia saber. Nem o filho, senão o pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim também é a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores do dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, Daniel aqui no capítulo 9, no versículo 25, 26 aqui, ele fala aqui, bem interessante aqui, diz assim, depois das 62 semanas, será morto ungido. Portanto, o Messias, ele será morto nesse período, entende? Nesse período que ele falou ali, e que foi com Jesus ali. E já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir, quem é esse? Esse aqui foi o general Tito, né? Que cercou Jerusalém, que são os romanos, né? E destruirá a cidade. E Jerusalém, conforme Jesus disse que a cidade seria destruída, por isso fugir dela, da cidade, e o santuário seria destruído, não ia ficar pedra sobre pedra, e o santuário.
E o seu fim será num dilúvio, quer dizer, numa inundação dos exércitos romanos, que nem um dilúvio de água, né? Aquela multidão de soldados invadindo toda Jerusalém. Até o fim haverá guerra, então a guerra vai existir até o fim, até terminar tudo. Legislações são determinadas para Jerusalém. Aqui nós podemos ver aqui essa pedra, então, é uma pedra preciosíssima, e ela vai se tornar uma grande montanha. Então foi no ano 70, ó. Ela se tornou uma grande... O que quer dizer isso? Essa pedra se tornar uma grande montanha. É o reino de Deus. Ele vai crescer, ó. Uma pedra pequena, ela vai começar a crescer. Então ela começou com Jesus, o Messias, né, que chegou. E chegou nessa época aqui dos reis de Roma, desses 10 reis, no 10º, né, que é o Vespasiano. É um reino que continua para toda a eternidade, ó. Daqui do ano 70 para sempre. Nunca vai terminar. E esse reino foi instalado para permanecer para sempre. Ele cresce. Significa que essas pessoas que estão aceitando Jesus, o Messias, e começando a se converter dos seus pecados e andando no caminho de Deus, em santidade, se tornam uma nova criatura, poderão participar desse reino, aumentando, fazendo ele crescer, até se tornar uma grande montanha. E a Bíblia diz, veja só no livro de Daniel, aqui no capítulo 2, no versículo 35 do livro de Daniel, diz assim: então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha na eira do estio, e o vento os levou. E deles não se viram mais vestígios, mas a pedra preciosa, né, que feriu a estátua, se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. Então, vê-se que essa pedra cresce, e ela está crescendo sempre, eternamente. Então, todos que forem aceitando Jesus, se arrependendo, então são milhares de judeus que estão se convertendo, são milhares de gentios que estão se convertendo cada vez mais, e por maior que sejam as perseguições, e essas são necessárias, essas perseguições, porque isso vai purificar o povo de Deus, porque estamos destinados para o reino celestial. Vamos para lá. E para isso o mundo todo será contra nós. Porque esses que estão sendo contra não vão poder entrar no reino de Deus. Então o que acontece? Eles estão vendo que outros estão correndo na frente deles. E com isso vem o ódio. Então o que acontece? É que eles não vão poder entrar no reino de Deus. Não lhes é dado essa permissão. Mas os que aceitarem e forem justos e se arrependerem dos seus pecados, Jesus diz: arrependei-vos. Então são os que se arrependem que entram no reino de Deus. Então, no tempo do fim aqui, é relatado no livro de Daniel, capítulo 12, o seguinte, ó: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. Quem? Que povo? Israel, ó. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve. Essa é a grande tribulação, ó. Nunca houve, ó. Desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo. Que povo? Israel. Todos eles? Não todos. Todo aquele que for achado inscrito no livro da vida, né? Esse é que vai entrar no reino de Deus. Esse que será salvo, somente esses. São aqueles que se arrependerem, que aceitarem o Messias e que reconhecerem ele. Porque se uma pessoa não é digna, não vai poder reconhecer. Deus não vai permitir que reconheça o Messias mesmo. Não vai. Observa só. Aí, continuando. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então, os que vão entrar na vida eterna vão ressuscitar do pó. E quando foi isso? No ano 70, ó, no tempo do fim. Os que forem sábios, olha só, agora vem aqui. Quem for, os que aceitarem Jesus, ó, esses são sábios. Pois resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que a muitos conduzirem à justiça, olha só, como as estrelas, sempre e eternamente.
Agora ele vai dizer algo extremamente importante aqui para o Daniel. Ó. Tu, o anjo falando, hein? Tu, porém, Daniel, encerra as palavras. Olha só. E sela o livro até o tempo do fim. Então, até o tempo do fim, então, ele vai ser aberto. O que foi, o que aconteceu naquela época. No tempo do fim, ele será aberto o livro, e muitos o esquadrinharão. O quê? O livro de Daniel, vão se esquadrinhar. E quando começarem a entender a estátua e tudo, né, e o saber se multiplicará, então, que outros traduzem como a ciência se multiplicará, outros querem dizer isso, que isso é uma ciência científica. Isso é bobagem, isso não é verdade. O saber aqui, se multiplicar, é o conhecimento sobre o livro de Daniel que foi selado e que nesse momento é aberto no tempo do fim, que foi no ano antes do ano 70, né? Ele foi esquadrinhado e eles começaram a entender o livro de Daniel. Mas aí tem uma coisa muito importante. Daniel não conseguia entender essas profecias naquela época. Claro, não era para aquela época. Viria a ser só para o tempo do fim, que foi na geração do primeiro século. Eu vi, porém não entendi, disse Daniel. Disse, meu senhor, qual será o fim dessas coisas? Ele respondeu, vai, Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Daí vai ser aberto. Então, esse livro já está para ser entendido desde aquela época. Muitos serão purificados. Foi naquela geração do primeiro século. Embranquecidos e provados. Então não é qualquer um que vai entrar no reino do céu e reconhecer Jesus. Deus não permite isso, só permite aos escolhidos. Mas os perversos procederão perversamente e nenhum deles entenderá. Olha, nenhum deles entenderá. Isso é promessa bíblica, promessa de Deus. Não vão entender mesmo o livro de Daniel. E vão falsificar tudo, e vão perverter, e vão dizer um monte de mentira. E é o que estão fazendo até hoje. E nenhum deles entenderá, não há entendimento deles. Mas os sábios entenderão. Aqueles que foram escolhidos para o reino celestial, e são poucos que são escolhidos. Larga, espaçosa, é a estrada que conduz à perdição, mas a estrada que conduz à vida eterna é estreita. Mas os sábios entenderão. Deus vai fazer eles entender. Então não adianta ser grande estudioso, ler a Bíblia horas e horas, dia após dia. Se Deus não dá o entendimento, não adianta. Vai depender de Deus. A pessoa tem que ser aprovada. Ela tem que ser purificada, ela tem que ser embranquecida, ela tem que ser provada de todas as provações. Então, por isso Deus permite que os ímpios venham provar os justos. Porque pode ver, os ímpios perseguem os cristãos. Estão sempre mentindo e tentando matá-los, destruí-los. E eles ainda se fazem de vítimas, esses perseguidores. Eles invertem tudo. Eles são filhos de Satanás, essa que é a verdade. Os ímpios são filhos de Satanás, são os perversos. Eles que rejeitam Jesus, eles acabam seguindo a Satanás e sendo cegados por ele. Mas Deus não permite que eles entendam, para que eles não entrem para o reino celestial, porque não é lugar para eles. Porque eles precisam primeiramente se arrepender. Só os sábios é que se arrependem. Só os sábios que vão entender, que será permitido entender o livro de Daniel. Vou mostrar mais um texto mostrando quando chega o tempo do fim, né? Quando chegam os últimos dias. Quando em torno de 120 pessoas estavam reunidas lá numa igreja lá em Jerusalém. Então, Pedro ele faz o seguinte discurso, devido à vinda do Espírito Santo de Deus, que pousou sobre aquelas pessoas que estavam ali na reunião. E aí o Pedro diz o seguinte, mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá que nos últimos dias,
diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Então, o que ocorre, o que está ocorrendo naquele momento, é que eles estavam nos últimos dias, conforme, e aí fecha com o que falou o profeta Daniel. Nos últimos dias vai acontecer isso. Então, nesse dia, chegou os últimos dias, chegou naquele momento. Eram os últimos dias, por isso estavam acontecendo as profecias. Então, os últimos dias vieram, já fazem quase 2000 anos. Foi ali em Pentecostes, foi o que aconteceu aqui. Foi segundo profetizado, que o Espírito Santo seria derramado, e foi o que aconteceu ali, né? Em Pentecostes. Agora, o livro de Daniel diz assim, logo depois, no capítulo 7 ali do livro de Daniel, aqui no versículo 9, então ele fala o que vai acontecer depois do último animal, lá no período de Roma, né? O que vai acontecer? Ele disse assim, continuei olhando, até que foram postos uns tronos. Quando foi isso? Foi no ano 70. E o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como pura lã. Seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares e milhares o serviram, miríades e miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e abriram seus livros. Então estive olhando por causa da voz do insolente das palavras do chifre que proferia, estive olhando, então, e vi que o animal foi morto, e seu corpo foi desfeito e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhes dado, foi tirado do domínio, todavia foi-lhes dado prolongação de vida por um prazo e um tempo. Eu, porém, estava olhando as minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, como o filho do homem, com as nuvens, né? Não diz que ele virá nas nuvens? Esse é Jesus, o filho do homem, o Messias. E aqui está no livro de Daniel, claramente colocado que ele viria justamente nas nuvens no ano 70. Dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar-se até ele. E foi-lhe dado o quê? Domínio e glória. O reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. E o seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e seu reino jamais será destruído. Compreendeu? Jamais será destruído. Esse é o reino eterno, Em todas as as nações vão ter que servir a partir do ano 70. Então, aqueles que estão vindo das nações, estão sendo salvos, e estão entrando no reino de Deus, e cada vez são mais e mais e mais, e vão formando o reino celestial. E eles todos se submetem a Jesus, e Ele é o Rei eterno, até que essa montanha cada vez vai crescendo mais. Ele diz aqui no versículo, mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para destruir e consumir até o fim. O reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Quem são? Os cristãos, no ano 70. E eles receberam isso. O seu reino será um reino eterno, como ele diz ali, que Deus vai constituir um reino eterno. E todos os domínios o servirão e lhe obedecerão, porque todos esses outros domínios, à medida que foram indo para o céu e foram sendo salvos, vão sendo parte do povo de Deus, a nação de Deus, e eternos. Eles também não vão morrer mais, serão eternos. Portanto, aqui termina o assunto, né? Então, nós podemos ver que o reino de Deus já chegou, só aceita aquele que tem entendimento, aquele que não tem não vai aceitar, e que não é próprio porque não vai poder herdar o reino de Deus, porque não aceita o Messias, e não entende as suas profecias, porque ele é vedado o entendimento, e vai ser aberto somente aos que foram os eleitos. São poucos que entram no céu. Não pense que qualquer um vai poder entrar no reino do céu, não. Milhares e milhares hoje que procuram ler a Bíblia, estudar e se esforçam, não vão poder entrar no reino do céu. Talvez 1 em 1000 ou em 2000 vai poder entrar no reino do céu. Será muito difícil entrar no reino do céu. Então, mas os humildes que se humilharem e que realmente transformarem sua vida, se tornarem uma nova criatura, esses vão poder entrar no reino do céu, sim.
Eles já estão sendo preparados e Deus já sabe quem vai ser. Já conhece cada um. Portanto, isso aí de alguém converter o outro, isso não existe. Quem converte é Jesus. E eles já estão programados já há muito tempo para entrar no reino do céu. Deus conhece cada um. Deus sabe todas as coisas. É nós que não sabemos. Então, não pense que alguém converte alguém. Ninguém converte ninguém. É só Jesus que faz o milagre. Portanto, aquele que está rejeitando, porque ele não é um escolhido, é óbvio. Mas quando Deus quer, que nem o Saulo de Tarso, né? Mesmo em franca oposição e perseguição à igreja, Jesus veio ter um encontro com ele. O milagre, ninguém veio falar ou convencer Saulo, não. É o próprio Senhor Jesus veio falar direto com ele. Quando Deus quer converter alguém, ele vem direto falar com ele. Enquanto isso, eles vão perseguir a igreja, é óbvio, porque não entende. E aqui eu encerro tudo, e que a paz do Senhor Jesus esteja com todos aqueles que acreditam em Jesus e se arrependem de todos os seus pecados e querem morar com Jesus para toda a eternidade.